É isso aí, eu sou o Conrado. Eu sou a Letícia. Estamos hoje com o professor Cristiano Collier. Collier? Tá certinho primeiro, Collier. Cris, obrigada por vir. Obrigado pelo convite. O Cris é professor de yoga, educador físico. Cris, conta um pouquinho como que você começou na yoga, conta um pouquinho do seu trabalho. Yoga ou yoga? E é essa pergunta que eu quero começar. É yoga? É yoga? O que é yoga ou yoga? Tá. Yoga. Eu sou formado em Educação Física lá em Belém, no Pará. Eu sou de Belém. Fiz logo na sequência uma pós em Atividade Física e Saúde e comecei a trabalhar muito com promoção de saúde. Reabilitação, gestante e um monte de coisa nesse universo. Vim para São Paulo em 2006 e eu sempre gostava muito de yoga, mas não tinha nessa época em Belém muita coisa. E na academia que eu comecei a trabalhar aqui, tinha um intervalo de 1 hora entre uma aula e outra minha, que era de yoga. E eu comecei a praticar. Você dava aula do que, Cris? Eu dava aula de tudo que você pode imaginar. Aula de spin, step, Você foi o professor de jump, ginástica? alongamento, musculação, hidroginástica, tudo. Tudo que você pode imaginar. E aí eu me apaixonei muito. Aquilo se confirmou, né, do que eu gostava tanto. E fiz a minha formação em 2007. E aí eu facilito práticas de yoga desde 2007. Quanto ao termo, originalmente, quando a gente fala do termo em sânscrito, esse O é fechado, ele é Yo. Como a grafia não tem um acento, quando veio para o ocidente, se viu um O aberto e se começou a pronunciar muito ele aberto, yoga. Mas tradicionalmente é Yo. E há muito tempo atrás até começaram a mudar e colocar com I no início, no Brasil, usaram bastante I. Os livros antigos você encontra alguns com a grafia com I. E Você aí, fala yoga, né? eu falo yoga. Yoga? Yoga. Eu gosto de yoga. Pra mim também fica yoga. Você falou yoga, né? Eu falei yoga, né? Ô, Cris, e já que a gente tá falando desse... Mas isso não importa muito, não. Tá. A gente vê... É a mesma coisa, não tem diferença. Não tem uma diferença aula de nenhuma, yoga, uma aula não. de yoga, tinha não. até diferença de método, tal método Às da vezes yoga. até uma pessoa tá conversando comigo e ela fala muito yoga e eu falo yoga pra ela também. E pra mim não vai ter muita diferença. Não precisa ficar corrigindo, Não, né? não precisa. Não é yoga. Não vai mudar muita coisa. E no final das contas, eu sei que talvez não seja uma resposta tão clara, mas da onde veio? Isso é outra coisa legal se perguntar. Porque se fala muito no yoga indiano, só que quando a gente fala yoga indiano, a gente acaba excluindo uma população muito grande da origem do yoga. Porque se tem uma data de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, né? Então a gente teria aí uns 5.000 anos de história. E num lugar que era o Vale do Indo, do Rio Indo, ali, onde não tinha ainda uma grande divisão. Recentemente, mais para a época moderna, a gente começa a entender que a origem do yoga é em toda aquela região que hoje tem Índia, Paquistão, não tem só Índia. Então a gente evita falar muito yoga indiano. Porque antes da Índia existir, então. Muito antes. Daquilo ali era um vale e tinha algumas comunidades, algumas regiões. E o Paquistão antes fazia parte da Índia. Ele se dividiu, né? Depois ele deixou de fazer parte da Índia. Mas uma parte do yoga que está sendo muito estudado agora é o yoga africano, que na região do Egito principalmente. Tem muitas escavações na região do Egito que traz um yoga africano, que é o Kemekt Yoga até, que hoje está sendo bem difundido. É uma prática com origem ancestral africana e que se fala que ali foi aonde nasceu também essa prática. Então a gente não fala... A gente sabe que é daquela região onde hoje tem Índia, Paquistão, Tailândia, até a região do Egito, se tem origem nessa região toda. Praticamente, então, desde que começou a existir civilizações mais constituídas, deve ter tido o yoga, né? Sim, tem uma que vem da linhagem do budismo, e naquela região da Índia tem uma parte onde Buda passou, tipo Varanasi, que é a cidade da Índia, que falam que é a cidade viva mais antiga do mundo, que ela deve ter uns 3.000 anos hoje. Como o nome? Desculpa. Varanasi, na Índia. Varanasi. E é uma cidade por onde Buda passou. Foi perto de Varanasi que ele fez o primeiro sermão dele, que tem um centro lá, tem um espaço muito grande de templos budistas. E tem uma yoga daquela região também. Então, e tem uma ligação, budismo e yoga? Tem uma prática de yoga budista muito forte.
Tem uma linha budista que pratica yoga. E aí isso a gente entra num outro ponto que muita gente visualiza a yoga muito presa numa religião que é o hinduísmo. Sim. Mas ela também não necessariamente nasceu dele, veio com ele, entendeu? É que no momento que ela aflorou muito e dominou muito, se espalhou muito, foi um momento que o hinduísmo estava muito também em alta. E o que é yoga? Difícil, né? Não, mas se a gente for definir... Se a gente for definir o que é o yoga, a gente pensa muito em autoconhecimento. É uma prática para autoconhecimento. É uma disciplina de autoconhecimento. E aí dentro disso você pode usar vários instrumentos para entrar em contato com você mesmo. Tem práticas de yoga que não usam nem postura, nenhuma postura. Só estados meditativos e práticas respiratórias. Então você pode usar meditação para entrar em contato com você mesmo, você pode usar a sua respiração para entrar em contato com você mesmo, você pode usar as posturas, que nós chamamos de asanas, para entrar em contato com você mesmo, você pode usar relaxamentos para entrar em contato com você mesmo. Mas a ideia é autoconhecimento. É tipo, vou fazer essa postura e o que eu vou sentir no meu corpo enquanto eu faço? Quais são as sensações que ela vai trazer? Ela vai despertar alguma emoção? Às vezes ela vai despertar até alguma coisa que não é muito gostosa, que não é muito legal. Ela vai despertar o meu poder de superação, porque ela é muito difícil e eu quero desistir dela nos primeiros instantes, mas se eu me acalmei um pouquinho, respirei mais fundo, nossa, eu consigo superar isso e ficar mais um pouquinho. Ela vai despertar a minha capacidade de recuar, que a gente acha que a gente não pode recuar nas coisas, e tipo, tô na postura, é muito difícil, se eu ficar aqui eu vou me machucar, eu posso recuar, eu tenho essa liberdade de recuar, e a ideia é que você faça isso naquela prática que dura 1 hora e meia em cima do tapete, mas que essa prática continue durante o dia inteiro. Você pode recuar naquela postura, você pode recuar no trabalho, você pode recuar num relacionamento, você pode recuar quando você não está mais dando conta de algo. Você tem essa liberdade e isso é autoconhecimento. É você entender que, tipo, não, aqui é meu limite. Aqui eu preciso voltar um pouco. Não, aqui eu dou conta de superar, eu tenho uma força suficiente para superar. E isso é autoconhecimento. A gente fala que durante aquela 1 hora e meia hora de prática, é um reflexo das outras 24 horas do dia. Às vezes... Desculpa. Não. Às vezes tem aluno que chega, por exemplo, e fala assim, é minha primeira aula hoje, mas eu queria logo te dizer que eu não sou nada flexível. As pessoas associam muito isso, né? Mas aí o aluno vem fazer a aula e aí ele pega no pé com a perna estendida. Sentado no chão, ele segura nos 2 pés. Aí será que esse eu não sou flexível, ele está falando do corpo dele? Ou ele está falando de outra coisa, de autoconhecimento dele? Será que ele não é flexível em relação à opinião dos outros? Será que ele não é flexível quando alguém tem um pensamento diferente dele? Então, a gente fala que aquela prática ali é um reflexo de muita coisa. Mas as pessoas associam muito isso, que para fazer yoga tem que ser flexível, tem que ser forte. Não. Mas é legal, né? Porque você falando isso, a atividade física, de uma forma geral, ela transborda para a vida, né? Então, tipo, por exemplo, você vai fazer jiu-jitsu. Então, você vai lá e você... Putz, agora acho que eu consigo aguentar um pouco. Agora não, talvez eu me machuque se eu ficar segurando essa posição. Para que eu vou fazer isso? Então, ela tem o que você ganha no momento como atividade física, né? E Sim. tem as lições que você aprende dentro da atividade física que transbordam para a vida. E é muito legal você falar isso, porque eu dou aula de anatomia dentro de vários cursos, 4 cursos de formação aqui em São Paulo, de professores de yoga, e tenho os meus workshops de anatomia voltado para o yoga. Tem um curso de 70 horas de anatomia só voltado para o yoga, aqui em São Paulo, que eu dou. E os alunos de yoga, principalmente há uns anos atrás, quando eu iniciei a prática de yoga, tinham uma ideia, os praticantes e professores de yoga tinham uma ideia muito... até preconceituosa com as yogas que aconteciam dentro das academias, por exemplo. Eles diziam, mas lá não é muito yoga, você não entra muito em contato, né, dentro de uma academia. E todos os cursos que eu dou, todos os workshops que eu dou, eu falo a mesma coisa. Gente, eu posso estar fazendo yoga e nem estar prestando atenção no que eu estou fazendo. E eu posso estar fazendo uma natação
e ter entrado muito mais em contato comigo mesmo do que eu estar fazendo yoga. Sim. Mas porque natação, esse Entendeu? exemplo que você falou, é uma das coisas que você mesmo. mais pensa, porque você fica sozinho, Não, sem poder falar com ninguém, respirando o tempo todo. eu falo muito para eles, porque alguns facilitadores de yoga, algumas pessoas da comunidade de yoga, falam muito assim, mas lá é uma atividade muito física. Eu falo, nenhuma atividade vai ser só física. Nenhuma. Nem o crossfit, nem a corrida, nem a musculação, nem um jogo de vôlei. Nada vai ser só físico. Não tem como você fazer só físico. A gente não é compartimentado, Não né? tem como. Eu falo para eles nos cursos, entendam que cada movimento que você faz, ele vai reverberar no seu emocional, ele vai reverberar no seu sistema nervoso, ele vai te levar mais para uma excitação, ou mais para uma calma. Tudo não vai ser só, não tem como ser só físico, eu falo para eles, sabe? Eu falo, não tem como você jogar um jogo de futebol e não trabalhar sociabilização, ou você ser muito egoísta e não passar uma bola. Não tem como ser só físico. Nada vai ser só fixo. No CrossFit não tem como ser só físico e não trabalhar o emocional de tipo, vou tentar superar e eu vou me machucar, preciso recuar. Não, a mesma coisa. No cross tem uma coisa que é muito legal, que é você dosar o seu pace. Então tem muita gente que entra, a prova vai ter 20 minutos. E o cara começa como um leão nos primeiros 2, 3 minutos. E aí a gente fala que ele entra tipo no piloto automático e ele vai sofrendo. Então você aprende também a dosar a quantidade de adrenalina e de emoção e de esforço que você vai colocar. Então você fala assim, calma, só tenho que manter esse pace por muito tempo, o tempo todo. Então no cross tem um lance psicológico muito forte. E eu falo que antes de praticar yoga, eu já meditava e eu não sabia, quando eu nadava. Porque na faculdade de educação física, tinha dias que tipo, hoje eu não tô bem. Acabava a aula meio-dia, corria pra piscina e nadava sozinho meia hora sem parar. Que a gente brincava até de, vai contar o azulejo. Quanto tempo pra lá, quanto tempo pra cá. E às vezes ali você nadando sem parar, você tinha uns insights e você tinha umas, sabe? E é uma forma de meditar. Tem gente que fala do flow, né? Tem meditação ativa. Caminhar, O que é meditação ativa? É a meditação que eu movimento o corpo o tempo inteiro. Essa natação é uma meditação ativa. Mas a gente tem uma prática de meditação ativa, por exemplo, que a gente faz caminhando. O ideal é que você faça num lugar que você não vai ter que ficar parando. Por exemplo, semáforos na Avenida Sumaré, né? Que dá para você caminhar sem parar. E que você associa as passadas com a tua respiração. Isso te traz para uma contagem de tipo... 5 passos inspirando, 5 passos respirando, 5 passos inspirando. E que você não preste atenção nas coisas ao seu redor. Que você foque, concentre em uma coisa, que vai ser o seu caminhar. Uma vez a gente fez uma meditação ativa num retiro urbano, que a gente fala, que é de um dia só, em algum espaço na cidade. E foi num bairro aqui em São Paulo, foi perto da Praça da Árvore. E todo mundo saiu para fazer, E aí, no final, quando a gente abriu a roda de conversa, tinha gente que, tipo, super se concentrou e não viu nada. E tinha gente que falou, nossa, esse bairro é ótimo. Eu vi que tinha um pet shop, que tinha uma escola, muito cachorro quando a gente passou na rua tal, e não sei o quê. Então, tipo, você se desliga de tudo e vem só para sua caminhada, sabe? É uma forma de você meditar, de forma ativa, movimentando o seu corpo. E você falou da respiração. Qual que é a importância da respiração? A prática de yoga, a gente usa a respiração como um alento da nossa energia, um controle da nossa energia, que a gente chama de prana. O prana é a energia vital que está em tudo. Está em mim, está em você, está no Conrado, está nessa mesa, está nessa comida, na água, no ar, em tudo. E a gente usa a respiração como uma forma de controlar o prana e movimentar ele no corpo. A gente tem uma série de exercícios respiratórios, que a gente chama de pranayama, que na verdade são formas de tentar controlar essa energia. E elas têm que ser muito conscientes, você percebe o inspirar e o expirar, temperatura do ar, movimento que acontece. Tem alguns que têm retenções, com o pulmão cheio, com o pulmão vazio. Tem respirações alternadas, que você controla o tempo de inspirar de um lado, solta pelo outro, que é o Nadishodhana Pranayama. Então, nós temos vários tipos de respiração que a gente faz para entrar em contato com energia e para tentar se concentrar mais. Quando a gente passa para posturas, a gente usa muito a respiração consciente, ou em posturas mantidas, que são muito usadas na linha da Hatha Yoga, que a gente chama,
que eu entro numa postura de seguro e aí eu vou perceber aonde vai ser melhor eu respirar naquele momento. Mais abdominal com diafragma, não dá porque ele está apertado no chão e a minha cadeia posterior está contraída, então vai ter que ser a parte mais alta. Dá para fazer uma completa, agora é melhor usar só abdominal, a gente tem que ter essa consciência. E tem a outra prática que é como um flow, que são as vinyasas, que cada movimento é uma fase da respiração. Então, eu tenho que estar concentrado nela o tempo inteiro. Que aí a gente não para. Inspira, expira, desce. Inspira, abre o peito, solta o ar, passa as duas pernas lá para trás de uma prancha, inspira, solta o ar, desce, inspira. Cada movimento vai ser uma fase, um ciclo dessa respiração. Então, a respiração, ela é 80% a 90% da prática de yoga. Tanto que tem prática que você pode fazer só parado, respirando. Legal. Boa. Dentro de tudo isso que a gente estava falando, a gente ainda estava conversando de origem, né? E na hora que você ficou falando, eu pensei numa coisa. Eu vou até voltar atrás, depois a gente volta para cá. Das populações, como surgiu. E pensando em tudo isso que você falou, em todas as formas que o yoga se manifesta, assim como atividade física, como meditação, lá, eu fiquei pensando, como que será que as primeiras pessoas, assim, nas primeiras tribos, nas primeiras cidades, começaram a pensar nisso, né? Por que será que eles começaram a fazer isso? Será que surgiu como, tipo, putz, quero melhorar o meu corpo? Melhorar, eu digo assim, quero ter um autoconhecimento sobre o meu corpo. Será que as pessoas já tinham estresse nessa época, queriam relaxar, é por isso que faziam? Acho que já. A gente acredita muito que desde que a nossa espécie começou a raciocinar, isso veio repleto de dúvidas, de questionamentos. Que são os mesmos questionamentos que a gente tem hoje. Da onde isso tudo veio? Da onde eu vim? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou quando isso acabar? O que eu faço tem uma reação? Toda ação que eu faço reverbera como? Então, a gente acredita muito que desde que o ser humano despertou a consciência, né, teve essa capacidade de raciocínio, a nossa espécie, todas essas indagações vieram junto. De onde eu vim, quem foi o primeiro, como isso aqui começou. Então, e que todo movimento, na verdade, que acontece muito, veio baseado nisso, né? Até os estudos, eu estava estudando essa semana uma parte da história da anatomia, e que não se sabe ao certo quando ela começou. Tem umas coisas oficiais marcadas, mas que se fala que o Egito Antigo já estudava anatomia, porque eles faziam aquele embalsamento perfeito, que durava muito tempo. E por que eles abriam as pessoas para olhar dentro? Essa curiosidade de saber o que eu sou, quem eu sou, entendeu? Aí se fala que, na verdade, as primeiras tribos que existia até o canibalismo já tinham uma noção de anatomia. Eles já sabiam que era pele, que tem uma carne embaixo, que tem um osso. Essa parte aqui é um tendão que é mais duro. Eu não vou mastigar. O que vai dar para comer, o que não dá para comer, né? E que isso tudo... eu estava essa semana estudando um pouco sobre a origem a história da anatomia. E que isso tudo traz muito os questionamentos. O que a gente é? Da onde a gente veio? Então, só que hoje em dia a gente tem muito mais, né? Coisa do meio para pensar, mas na real... E que deixa a gente ainda mais louco, né? O corre-corre e tudo mais. Naquela época dava para parar, pensar... Mas, assim, não vou falar a palavra religião, né? Mas então você acha que o yoga veio como talvez uma religiosidade, assim, uma forma... Uma espiritualidade. Uma espiritualidade, uma forma de se conectar mais com o seu corpo e com o meio, talvez. Sim, também. Fala que na origem... uma parte tem muito até das questões ancestrais de questões com a natureza, o Deus Sol, a Lua, a chuva, o fogo, porque são elementos que estão muito presentes na yoga. As posturas, os asanas, eles estão muito envolvidos com natureza, tanto que muitos, quando a gente traduz do sânscrito, tem a postura da Lua, a sequência tem umas relações muito fortes com o Sol, que é o Surya, a Lua é Chandra. Tem muitas posturas que remetem a animais. Tem muitas posturas que remetem à montanha, a árvores, coisas da natureza. Acho que vem de uma coisa contemplativa também, né? De observar. Muito. E de um contato com a natureza que era muito maior do que a gente tem hoje, né? Tem a outra linha de posturas que está muito envolvida com formas geométricas, tipo triângulo, círculos, quadrados, sabe? E quando vem para o hinduísmo, tem uma série de sequências que está muito relacionada com alguns deuses do hinduísmo.
Mas eu penso muito que isso você falou, sempre existiu esse questionamento. Quem sou eu? Como é que essa chuva cai? Sabe, essas coisas deviam surgir na cabeça naquela época. E os questionamentos vão trazendo tentativas de percepção, né?